Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem encontrou? Coloque-se de pé, por gentileza, em reverência a papai. Leiamos. Diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Que o Senhor nos abençoe. Podem se assentar. Eu não sei, mas você sabe qual é o espinho que tem que machucar. Todos nós que servimos a Deus precisamos entender que a vida nos reserva espinhos. O tema da mensagem desta noite é o lírio entre os espinhos. Os versículos 1 e 2 eu vou ler novamente. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida, ou o meu amor, ou a minha amada, independentemente de sua versão, dá o mesmo. Tal é a minha querida, na minha versão, entre as donzelas, ou entre as mulheres, ou entre as filhas. Esses dois versículos são emitidos da boca de duas pessoas. É um casal. A mulher está dizendo o que diz o verso 1. A mulher de Salomão. Ela diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Salomão, no verso 2, diz: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida, ou a minha amada, entre as donzelas ou entre as mulheres. O lírio entre os espinhos é o tema da mensagem de hoje. Eu queria sua atenção para a exposição dessa mensagem. Preste muita atenção. A primeira coisa a se fazer é dizer para a igreja por que esta mulher está dizendo que é a rosa de Saron e o lírio dos vales. O que foi que aconteceu com essa mulher para ela se sentir tão animada a respeito de si mesma? Uma pessoa, para se animar e dizer: olha, eu sou como a rosa de Saron e o lírio dos vales, alguma coisa aconteceu para animar essa pessoa. Essa mulher tinha dificuldade de se animar, porque no começo do livro ela aparece deprimida. Veja o que diz o versículo de número 5. Ela diz assim: eu sou morena e formosa, conforme sua versão, mas formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol me queimou,
os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. Havia, porém, que me pertencia, eu não cuidei. Ela agora demonstra no início do livro um problema interior terrível. Mas o que é que faz essa mulher que começa o livro deprimida a respeito de si mesma, perturbada por causa da sua cor morena, que ainda hoje é mal vista? O que é que faz essa mulher morena, essa mulata, desanimada com a sua cor? O que é que faz agora ela dizer: eu sou o lírio dos vales, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales? O que é que faz? Olha para mim. Uma coisa. Uma palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, em minhas palavras, produz milagre, traz vitória. Uma palavra sua, dita a seu tempo, pode curar alguém de uma depressão, de uma angústia que ela estiver passando. Uma palavra. Essa mulher estava deprimida com a cor, mas o seu marido era um homem sábio e diz: você é a mais formosa entre as mulheres. E quando ele fala na sinceridade do seu coração, ela crê. E essa mulher agora levanta a de cima. E agora ela começa o verso, capítulo 2, dizendo: eu não sou mais aquela pessoa deprimida, não. Eu sou a rosa de Saron. Eu profetizo cura nesta noite aqui. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas o que Salomão disse para aquela mulher é o que Deus diz para a sua igreja hoje. Tu és mais formosa, ó igreja. Tu és a mais formosa entre todas as religiões do mundo. Essa mulher representa a igreja de Deus. Salomão aqui representa o Senhor Jesus. Essa mulher diz: eu sou formosa porque eu sou de Deus. Eu sou formosa porque a palavra de Deus me animou. Eu sou formosa, eu sou linda porque o sangue de Jesus me lavou. Eu não tenho mais a chama, a mancha do pecado, porque o sangue de Cristo me lavou. Aleluia! Eu não tenho mais porque eu dar cabisbaixo, porque eu sou lavada no sangue do Cordeiro. A igreja diz. Mas o Senhor Jesus, aqui representado por Salomão, chega para a igreja e diz: eu concordo que você é o lírio dos vales, mas eu quero lhe dizer uma coisa: você é o lírio entre os espinhos. Igreja, não esqueça que a nossa vida, nossa trajetória na terra é uma trajetória difícil. Salomão foi usado pelo Espírito Santo para ele dizer: é realmente você a rosa de Saron e o lírio dos vales. E está tudo bem. Salomão está dizendo: sim, você é o lírio dos vales, mas onde você está plantada tem espinhos ao redor. E eu quero falar para você que chegou aqui nessa noite enfrentando lutas. Eu não sei quais são os espinhos da sua vida, mas eu sei o que espinhos representam. Todas as vezes que a Bíblia fala de espinhos, fala de coisas ruins. A primeira vez que os espinhos aparecem na Bíblia é lá no livro de Gênesis capítulo 3, quando o povo peca. O Senhor Deus olha para o casal e diz: já que vocês pecaram, a terra está maldita, e por causa que ela está maldita, ela agora vai ter espinhos e abrolhos,
não havia espinhos na terra. Espinho é sinônimo de maldição. Então Salomão está dizendo para a sua esposa, e Jesus está dizendo para a igreja: olhem, vocês são salvos. Você é salva, minha igreja. Você é lavada, minha igreja. Mas você está no meio de uma terra maldita. O mundo jaz no maligno. Então você vive no mundo que jaz no maligno. É por isso que a nossa paz é limitada. É por isso que nossa tranquilidade tem um limite. Porque o mundo jaz no maligno. E o lírio dos vales está entre espinhos. A igreja de Jesus está entre espinhos. A bênção, que é a igreja, está no meio das maldições. Reside no ambiente de maldição. É entre os espinhos. Por isso que a igreja precisa ter cuidado. Porque a qualquer momento os espinhos querem sufocar a sua vida. Tome cuidado, a igreja de Jesus e semente santa, porque o semeador saiu a semear, mas uma parte da semente caiu entre espinhos e foi sufocada. Tem crente sufocado, meu filho. Tem crente que está sufocado pelas coisas dessa vida. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você está entre os espinhos, mas você continua sendo livre. Você está no meio da maldição, mas você continua sendo bênção. Você está no meio dos espinhos, mas o Senhor é poderoso para te livrar do sufoco, da luta e das perseguições que você passa. Recalabra-xéria. E canto e flessuri a balaia suri canta reclamalábria. Outro momento em que a Bíblia fala sobre espinhos, eu me lembro agora quando Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, quando ele diz assim: mas para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações que Deus me deu, foi-me dado e concedido o espinho da carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E eu orei a Deus por várias vezes, para que ele os tirasse de mim. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Você vai ter que conviver com esse espinho. E o que significa espinho ali? Ele disse: um mensageiro de Satanás que foi enviado para me esbofetear. O que podemos dizer como tradução disso? Espinhos representam perseguições dos demônios. Porque Paulo disse: foi-me dado o espinho da carne, o mensageiro do diabo, para me esbofetear. Há muitas teorias a respeito daquele espinho. Uns dizem que era um problema nos olhos de Paulo. Outros dizem que era um problema moral que ele tinha, e ele lutava contra esse problema, essa tentação moral. Coisas absurdas assim, além disso, outras mais. Outros dizem que era uma enfermidade da carne. E outros dizem, é o que eu penso, alguém que estava pregando a palavra contrário ao que Paulo dizia. Porque quando ele diz que é o mensageiro do diabo, mensageiro da Bíblia, é o anjo, é o pregador, é o obreiro. Então Paulo muitas vezes pregava e os maus obreiros queriam desfazer o que Paulo dizia. Aquilo era o mensageiro do diabo. Aquele espinho é uma
prefiguração, é uma apresentação de uma perseguição. Você traduz aquele espinho como uma perseguição na vida do cristão. E quantos de nós não somos perseguidos? Quantos de nós não somos perseguidos pelos espinhos? Você plante uma árvore perto de um espinheiro, que você verá todo o movimento da árvore boa. É um perigo para as suas folhas e para os seus frutos. Assim é você que está aqui nesta noite, que pertence à igreja do Deus vivo. Você vive muitas vezes sendo espetado, perseguido por um espinho mensageiro do diabo. Para onde você se vira é uma perseguição. Para onde você se vira é alguém no teu calo. Se você abre a internet, tem uma indireta contra você. Se você conversa com alguém, alguém lhe dá um recado que aquela praga te mandou. Se você sofre, alguém lhe persegue. Se você está bem, alguém lhe persegue. Se você compra, então alguém lhe persegue. Pergunta por quê, tem inveja de você. É perseguição de dia e de noite. Se você é solteiro, tem perseguição. Se é casado, tem perseguição. Em todo momento você tem perseguição. Mas eu tenho uma notícia que eu já dei novamente. Você continua sendo igreja. Continua sendo livre, apesar de qualquer perseguição. Estou falando para gente perseguida, gente que está sendo, já descobriu que tem um espinho na carne. Os grandes estudiosos dizem que há uma grande probabilidade de todo crente, em algum momento, conviver com um espinho na carne. Uma perseguição que parece não parar. Mas eu quero te dizer uma coisa. O texto diz que Deus permitiu aquela perseguição, sabe para quê? Para que Paulo pudesse perseverar firme e não se ensoberbecer pela forma como Deus o usava. Espinho na carne, fala disso. Deus permite muitas vezes, sabe para quê? Porque de tanto Ele te usar, Ele não quer que você cresça a cabeça, não quer que você se ache ninguém, mas que você passe a glória para Deus. Se o espinho está te perseguindo, se o espinho está te acompanhando, uma perseguição de dia e noite, é uma prova de que você tem sido um vaso usado nas mãos do Senhor. Prima lá, Ciaracaia. Mas espinho na Bíblia também representa castigo, representa zombaria. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 27, Ele está para morrer, e você observa que é registrado que quando Ele estava para ser levado à cruz, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça do mestre e zombaram dele, dizendo: eis o vosso rei, eis o rei dos judeus. Mas aquilo era uma forma de zombaria. Espinhos representa zombaria, espinho representa dor. Jesus estava lá na Suriara cheia, com uma coroa de espinho de quase 70 espinhos, mais ou menos um pouco, segundo os estudiosos. 35 espinhos grandes devem ter cravado no crânio de Jesus. Espinho representa dor, espinho representa zombaria, porque já que Jesus era rei, eles zombaram e disseram: pegue uma coroa de espinhos. Era uma zombaria, era uma forma de fazer desenho do Senhor Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite também, como um lírio entre os espinhos, igreja do Deus vivo. Quem sabe você tem sofrido não apenas perseguições, mas dores, igualmente Jesus sofreu com os espinhos em sua fronte. Quem sabe você tem derramado sangue ou lágrimas quentes que representam o sangue que Jesus derramou. Quem sabe você tem chorado, quem sabe tem perdido o sono, é
quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus também sabia o que era ser espetado por espinhos. Jesus soube o que representa uma coroa de espinho. Você está aqui nessa noite, tem sofrido com as espinhadas da direita, da esquerda, às vezes até na igreja, às vezes até na sua família, espinhadas de toda sorte. Mas eu quero te dizer que quando Jesus Cristo entrou no céu, ele foi coroado com a coroa da eternidade. Eu quero te dizer que essa dor que você está passando, alívio entre os espinhos, eu quero te dizer, vai passar. E depois a vitória vem. O Senhor te coroará. Louvado seja o Senhor, lírio entre os espinhos. Na sua família, uma palavra todo dia vem, um olhar que lhe espeta por dentro, um gesto que lhe machuca. Esses são os espinhos da vida, que causam dores, um abandono, uma rejeição. E eu quero dizer que a igreja precisa se preparar para o arrebatamento, conhecendo essa verdade. A Bíblia não tem a mensagem da igreja show. O Evangelho não é Evangelho show. O Evangelho puro de Jesus é lírio, igreja entre os espinhos. Se você for educado dessa maneira, na hora que você notar os espinhos ao seu redor, você vai dizer: eu já sei, essas pragas estão vindo, porque eles sabem quem eu sou, a quem eu pertenço, e em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Esses espinhos serão vencidos e eu sairei vencedor. No mundo tereis aflições, no mundo tereis espinhos, mas tenham bom ânimo, diz o Senhor Jesus. Não perca para os espinhos, não deixe o espinho tomar conta de você, não deixe o espinho lhe derrotar, porque quem sai vitorioso é o lírio. Aleluia. Quem vence é o lírio. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Esse lírio entre os espinhos, que representa você e eu, vivendo nesse mundo de sufoco, esse lírio muitas vezes é tentado a pedir a alguém que lhe arranque dali. Ou esse lírio, que é você, muitas vezes é tentado a dizer: eu vou sair daqui para esse espinho não me espetar. Muito cuidado. Nem toda árvore arrancada pode ser transplantada. Tem árvore que você transplanta e pode colocar a água que quiser. O lírio é frágil para transplante. Quando você tira e coloca em outro lugar, longe dos espinhos, é bem provável que ele murche e morra. Eu quero te dizer que uma vida cristã sem perseguição não pode ser denominada vida cristã. Todos aqueles que abraçaram o Evangelho da salvação e da vitória só tiveram vitória sobre os espinhos. Sem espinhos não tem vitória. O lírio, quando está rodeado de espinhos, ele continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo. E lá na frente você vê a diferença que há entre o espinho e o lírio. Aleluia. Você sabia que o espinho não tem cheiro, mas o lírio tem. Aleluia. Espinho não tem beleza,
mas o lírio tem. Eu quero dizer a você que a igreja, o espinho que é o diabo, não tem cheiro, mas a palavra de Deus diz que a igreja é o bom perfume de Cristo Jesus. Muita gente dá pouco barulho, eu vou dizer novamente: a igreja do Senhor Jesus é o bom perfume de Cristo Jesus. Você não se desanime com os espinhos. Você que está aqui nessa noite, pelo amor de Deus, quando você vê os espinhos, só tome cuidado com eles e fale com Deus, e saiba que o Senhor Jesus está dizendo a você isso, lá no seu trabalho, lá na sua rua, no seu emprego, onde quer que você vá. Se você for lírio, vai estar entre os espinhos. Agora, você dizer: não, comigo não, sou crente há 10 anos, mas essas coisas que dizem aí não acontecem comigo não. Então é bem provável que você não seja livre. Se você é crente em Jesus Cristo, se você é livre, e você nunca passou luta nenhuma, não tem nenhum espinho ao seu redor, está tudo ok, então significa dizer que possivelmente você não seja livre. O irmão encontrou com outro e disse assim: irmão, tome cuidado, que o diabo está se levantando e virá contra você com unhas e dentes. O irmão disse: graças a Deus. Ele disse: você diz graças a Deus? Ele disse: sim. Repita, meu irmão, eu estou lhe dizendo, tome cuidado, porque o diabo virá contra você, virá para bater de cara com você. Ele disse que ele venha para bater de cara. É melhor do que ele andar ao meu lado no caminho só. Quem entendeu o mistério? Quem entendeu o mistério? Então, se você não bate de frente com o diabo, então pode ser que ele esteja andando ao seu lado, no mesmo caminho, concordando com você, abraçando você. Pode ser que isso esteja acontecendo, mas se você for lírio, você vai bater de frente com um espinho. Mas você sendo lírio, quem vai exalar o cheiro de Cristo é você. Se você for lírio, quem vai aparecer e demonstrar a beleza de Jesus é você. Levante a mão e glorifique a Deus por algum momento aí, meu filho. Glorifique a Deus por algum momento aí, meu filho. Você é lírio. Esse espinho não vai sufocar a sua vida. Esse espinho não vai derrotar a sua vida. O Deus de Israel te diz essa noite: ó lírio, tu és a igreja amada. Quem vai cheirar o perfume, exalar o perfume, é você. A palavra de Deus também fala que os espinhos representam insensatez. Pois Salomão disse que uma vez passou na roça de um preguiçoso, e a primeira coisa que ele viu foi um pé de espinho. Ele disse: passei no campo de um preguiçoso, a primeira coisa que eu vi foi um pé de espinho, vários espinhos naquele espinheiro. Isso você pode ver depois em Salomão, nos seus Provérbios, capítulo 24. Eu vi um pé de espinho na roça de um preguiçoso. Ou seja, o cara era tão displicente que o pé de espinho cresceu, e ele deixou o pé de espinho lá. Como que alguém convive no campo e deixa o pé de espinheiro crescer? Para quê? Para que o pé de espinheiro crescer? Significa dizer que ele é preguiçoso, significa dizer que ele é displicente, significava dizer que ele era insensato. Quando o Senhor Jesus diz para a igreja: tu és o lírio entre os espinhos, o Senhor Jesus quer dizer: tu vives no meio da insensatez.
da preguiça. Tu vives no meio da displicência, mas tu não pode ser displicente. Cuidado, meu filho, para você não ser espinho pensando que é livre. A preguiça é um sinônimo do espinho. O espinho é sinônimo de preguiça e de displicência. Cuidado, meu filho. Você que está aqui nessa noite, deixa eu dizer, o que é que você deve fazer? Se acostumar com o espinheiro? Não. Mas Deus cuidará desse espinheiro. Jesus Cristo disse: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, os espinheiros da vida, não prevalecerão contra a minha igreja. O que é que o Senhor diz? O linho vai estar no meio dos espinheiros, mas quem vai aparecer é o linho. O linho vai estar no meio da perseguição, da insensatez, da maldição, mas ao linho tem a bênção é que vai aparecer. Eu tenho quase 40 anos de crente, eu não posso me lembrar de nenhum ano que se passou e eu posso dizer assim: eu não sofri nenhuma perseguição. Eu sempre sofro perseguição. É porque eu não vi a igreja, então dá tempo para eu pregar. Eu não tenho tempo de desabafar, eu não tenho tempo de dizer. Então eu não gosto de estar remoendo certas coisas. Eu gosto de ir ao Senhor Jesus e me apresentar a Ele. Quando a vitória chega, aí quando eu tenho tempo eu conto. O tempo aqui é escasso para levar a palavra, porque vocês têm que fazer no outro dia e eu tenho que respeitar o tempo. Então, meus amados e queridos irmãos, eu passo perseguição. Eu sei que todos aqui passam, mas eu quero dizer a você: você é lírio, e a bênção de Deus não está com quem persegue, a bênção de Deus está com o perseguido. Pode aplaudir. A bênção de Deus está comigo. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas, entre as mulheres. Eu quero dizer a você que querida é a igreja, o espinho não é querido. Amada é a igreja, o espinho não é amado. Mas por que, bispo, esse espinho? Queridos, o espinho é um teste que Deus permite. É um teste na nossa vida. Por que Jesus disse que muitos tentarão entrar no céu e não poderão? É porque não vão resistir aos espinhos. Muitas pessoas irão insistir, mas quando começa a perseguição, elas desistem, elas murcham, elas são sufocadas e não vão para lugar nenhum, porque são frágeis na palavra, frágeis na fé e não resistem à perseguição. Esta mulher, a sulamita, a líria, o lírio entre os espinhos, ela permanece até o final do livro. Não houve espinho, não houve nada que pudesse tirar a beleza dessa mulher, que pudesse tirar a grandeza dela, a fidelidade dela ao rei Salomão. Ela enfrentou tudo. Lá na frente ela vai dizer: as muitas águas, as muitas perseguições, eita Deus, as muitas lutas, as muitas afrontas não podem apagar o amor que eu tenho pelo meu amado. Assim tem que ser a igreja hoje. As muitas águas, os muitos espinhos, as muitas perseguições, os muitos abandonos, os muitos falatórios, as muitas desgraças, as muitas aflições não podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois o apóstolo Paulo já diz, lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz:
vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem o diabo, nem o inferno, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga: sou filho entre espíritos. Você tem o nome do seu espírito. Você sabe quem são os espíritos ao teu redor. Porque só você sabe quem são os seus perseguidores. Só você sabe quem é que pega no seu pé. E mais ninguém, só você e Deus. Quando você olhar para aquela praga, daquele espinheiro, se lembre dessa palavra e diga: eu sou livre. O trabalho dessa praga é fazer dor, fazer alguém sofrer. Mas o meu trabalho é exalar o perfume de Jesus. O trabalho dessa praga é fazer o mal. Mas o meu trabalho é fazer o bem por toda parte que me Jesus fazia. Essa praga quer que eu saia daqui, mas eu não saio. Meu cheiro eu vou exalar aqui, diante do meu Deus. Eu não vou me afastar dos meus propósitos. Eu não vou acabar com a minha empresa. Não vou acabar com o meu casamento. Não vou entregar meu ministério. Não vou me render aos espinhos, às espetadas. Eu não vou arrancar-me dos meus propósitos. Eu tenho raiz. Eu vou cheirar o perfume de Cristo. Espinheiro não me tira do propósito de Deus. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que tem sido sufocado. O Espírito Santo me revela várias pessoas aqui nessa noite que estão já para serem arrancadas. Você não vai ser arrancado. Jesus vai ficar com as raízes hoje. Você já estava se balançando para ser arrancado daqui. Você já estava se balançando para ser arrancado do propósito que Deus te deu. Não deixe, aqui dali é espinheiro, minha filha. É espinheiro que ali que você saia para tomar de conta do pedaço. Eu quero dizer a você: o espinheiro não vai tomar o lugar do lírio. Deixa eu me levantar e glorificar aquele que está no céu. Deixa eu me levantar e se tem glória da glória. Se tem aleluia da aleluia, deixa eu me levantar. Vamos, filho. Levante a mão direita. Levante a mão, glorifica o Senhor, aquele que está no céu. Exalta o Senhor, exalta Ele. Exalta o Senhor, Deus vivo, de toda honra e toda glória. Agora levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu te amo, obrigado, Senhor, porque eu sou livre. E quem vai chegar, serei eu. Olha a mão de Jesus na cara. Levante a mão e diga para mim. Diga assim: ninguém vai lhe arrancar das mãos do Senhor. Ninguém vai lhe arrancar do posto que o Senhor me colocou. Eu sou livre. Se alguém tem que sair, é o espinheiro. Eu vou permanecer como Jesus me colocou. Abra a boca e glorifica a Ele. Abra a boca e glorifica a Ele na glória. Jesus está firmando hoje. Jesus está firmando hoje pessoas para a sua glória. Perseguição não vai te arrancar. Insegurança não vai te arrancar. Maldição não vai te arrancar. Convite não vai te arrancar. Porque você tem raiz. E se você tem raiz, espinheiros não podem com você. Porque a bênção está com o lírio. A unção de Deus está com o lírio. Louvado seja Deus. O espinheiro também cresce, mas pensa que a bênção de Deus está com ele.
Mas a bênção de Deus não é pelo crescimento físico, é pelo que está no interior. O interior do lírio tem fragrância, que representa o amor de Cristo, representa a graça de Cristo. E eu te digo esta noite, meu irmão, firmeza, meu filho, a partir de firmeza, a perseguição está vindo, o colo está comendo, está descendo perseguição sobre você vai sair mais firme do que nunca. Você pode glorificar a Deus. O que é que você é? O que é que você é? O que é que você é? Quem está te perseguindo é o quê? Quem vai perseguir você são quem? Mas quem é que vai prevalecer? Quem é que vai exalar cheio? Quem é que vai exalar a beleza de Deus? Aleluia, os lírios vão exalar a beleza, o cheiro do canto. Aleluia. Você pode até sofrer dor. Eu estou pregando nesta noite, encerro já, para a gente que tem sofrido dores, as dores das perseguições, as dores das maldições. Tem sido até lançada maldição sobre sua vida, palavra de desânimo e tudo mais. Mas eu quero dizer, não vai nada te atingir. 1000 cairão do teu lado, 1000 espinhos de um lado, 10.000 espinhos do outro, mas o lírio do Senhor continua crescendo. O lírio do Senhor continua crescendo, continua chegando, porque o lírio na noiva do Cordeiro tem a presença de Deus. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode derrotar o lírio entre os espinhos. Estou entre os espinhos, mas eu não sou espinho. Estou entre os espinhos, mas não sou consumido pelos espinhos. Estou entre os espinhos, mas não me pareço com espinho. Estou entre os espinhos, mas não me confundo com espinho, porque o espinho provoca dor e eu tenho um cheiro que provoca culpa. Que essa palavra desta noite permaneça no teu coração. Que você permaneça firme e forte e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que os espinhos não podem arrancar o lírio. E se você tiver um propósito e deixar o espírito na conta, você seria um derrotado. Mas eu digo de todo o meu coração, até eu morrer, até o final da minha vida, eu profetizo na minha vida, nenhum espinho me impedirá de servir. Nem murchar eu vou. Se você crê que Deus está nesse lugar, diga isso. Repita. Até eu morrer, até o fim da minha vida, os espinhos nunca me arrancarão e nunca tomarão o meu lugar. Eles irão, me provocarão dores, me afrontarão, mas meu lugar ele não toma. Bora aplaudir a Jesus, que a palavra